Hoje, em Ambiente e Cotidianidade, a mudança climática é um problema político. Temos como convidado a Pedro Eduardo Graça Arranha, ativista socioambiental, articulador da Coalição pelo Clima no Rio de Janeiro e assessor parlamentar de políticas ambientais. Olá, Maria Angélica, é um prazer estar aqui, gravando aqui esse podcast, né? Espero que as pessoas ouçam e curtam bastante o que a gente vai falar sobre um tema tão relevante que são as mudanças climáticas, né? Eu prefiro hoje em dia até chamar de emergências climáticas do que mudanças climáticas, porque na realidade a coisa está bastante grave, né? Iniciamos com a pergunta para Pedro: por que a mudança climática é um problema político? Eu te garanto que as mudanças climáticas são um problema político. É um problema político porque está intimamente ligado à questão da gestão, intimamente ligado à questão do desenvolvimento e intimamente ligado à construção de políticas públicas, né? Porque nós vamos viver um processo... já estamos vivendo, né? A temperatura da Terra já é mais quente do que na época que começou a Revolução Industrial, então há cerca de 350 anos atrás, a temperatura hoje já é 1,5 graus mais alto, né? Então é fundamental a gente estabelecer políticas públicas. E essas políticas públicas elas precisam estar adaptadas à realidade desse colapso ambiental, né, que as mudanças climáticas ou as emergências climáticas vão provocar. E as cidades precisam fazer planos de adaptação climática, né? É fundamental que as cidades elaborem planos de mudanças climáticas, de adaptações climáticas. E aí, pensando aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o lugar que eu vivo, a gente tem desde 2011 a Lei Municipal de Políticas Públicas de Mudanças Climáticas, que até hoje não saiu do papel, né? Então a gente precisa traçar estratégias, por isso que ela é política, é uma luta política, da criação desse Fórum Popular de Mudanças Climáticas que propõe a lei, e mais do que isso, né? Estabelecer um fundo de mudanças climáticas. Para você entender essa lei de mudanças climáticas, a Lei Municipal de Mudanças Climáticas de 2011, ela estabelece que a gente já tinha que nesse ano de 2020 está com uma redução de 20% da emissão de gases do efeito estufa. E essa não é a realidade da cidade do Rio de Janeiro, né? Então é extremamente político, é extremamente participativo e é fundamental que as pessoas participem desses processos de tomada de decisão que acontecem na questão das emergências climáticas, né? A gente aqui no Rio de Janeiro falava antigamente assim, a chuva de 68, a chuva de 88, agora a gente fala assim, a chuva de janeiro, a chuva de março, a enchente de setembro, é assim que a gente encara as coisas. Então, o tempo já mudou, a gente está no Jurássico e a gente precisa trazer a Terra para o centro dessa discussão política. Por isso que a questão das mudanças climáticas é estratégico e trazer a Terra para essa tomada de decisão na política é fundamental para a gente evitar o pior, né, que é o fim da humanidade através das emergências climáticas. Quem são as pessoas mais afetadas pela mudança climática? Sem dúvida nenhuma, os mais pobres, né? A gente tem um problema aí central que é a falta de justiça socioambiental, né? Então quem vai ser mais atingido, quem já sofre com as migrações, são os mais pobres. Os mais pobres que são já atingidos pelas mudanças climáticas, já atingidos pelo racismo ambiental. Você nunca vai ver um lixão em Ipanema. Você nunca vai ver uma indústria poluidora na Gávea, né? Que são bairros nobres aqui do Rio de Janeiro, né? Você vai ver isso acontecer aonde? Onde vive a população mais pobre. Onde está a siderúrgica aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é responsável por a emissão de milhares de gases do efeito estufa? Ela está em Santa Cruz. Então por aí você já vê que é completamente atingido é a população mais pobre, é a população ribeirinha. Então essa galera que vai ser muito atingida, os pescadores, os quilombolas e os mais pobres que vivem
nas palafitas e nas periferias das grandes cidades. Como cidadãos podem lutar contra a mudança climática? Eu acho que é o único caminho que a gente tem para modificar essa situação toda que a gente está vivendo das emergências climáticas é resolver participar, né? Entender que a gente precisa trazer a terra para o centro da discussão política, que a gente precisa trazer os menos favorecidos para as tomadas de decisão, trazer a terra para o centro da discussão política. E quando eu falo isso, eu falo quando você pensa no empreendimento, o meio ambiente ele é colocado como uma externalidade econômica. Então, quando você pensa em Belo Monte, os danos ambientais eles não foram colocados no custo econômico daquilo, né? Se você traz a terra para o centro da discussão, se você traz o meio ambiente, né, a fauna, a flora, a vida para essa tomada de decisão, né, a terra, né, a biosfera, você vai pensar várias vezes. Jamais aconteceria Belo Monte, jamais aconteceria Angra 3, e fora outras barbaridades, se a gente tivesse o meio ambiente como uma internalidade econômica e não uma externalidade econômica. E a participação se dá na construção de processos coletivos. Aqui a gente no Rio de Janeiro tem uma experiência muito bacana chamada Coalizão pelo Clima. Coalizão pelo Clima no Rio de Janeiro. Você encontra as páginas no Instagram, no Facebook, que são instrumentos de participação muito importantes, onde a gente está discutindo, formando, porque o mais importante agora é a gente pensar em planos de adaptação climática, né? E na formação das pessoas para as emergências climáticas, para os desastres ambientais. Isso é fundamental que a gente pense nisso. Então, Maria Angélica, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa questão e fazer um convite a todos a participarem da Coalizão pelo Clima no Rio de Janeiro. A página está no Facebook, a página está no Instagram e vai ser uma honra a gente se encontrar por lá. Eu sou o Pedro Eduardo Graça Aranha, eu sou educador ambiental e sou um dos articuladores da Coalizão pelo Clima aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a questão das emergências climáticas. Estamos muito gratos com o Pedro por sua participação nesse episódio. É uma honra realmente para a minha cotidianidade ter essas explicações tão claras, né, e tão definidas, né? E isso é um chamado também à população, a todos os nossos ouvintes, a tomar ações desde nosso dia a dia, para poder colaborar, né, com o melhoramento do ambiente, né? A mudança climática, ou como falou Pedro, a emergência climática, é uma questão que nos afeta a todos, né? Algumas pessoas poderão ter um impacto maior que outras, mas realmente é toda a raça humana que vai sofrer, né? E não somente nós, sino as outras espécies animais, vegetais também terão um impacto. Então, convido, né, a ouvir, por exemplo, os episódios sobre consumo responsável, para a gente trazer pequenas mudanças, mas também a gente tem que solicitar a nossos políticos, a nossos líderes, também mudanças no sistema. Então, obrigada por sua participação, obrigada aos ouvintes e até um próximo episódio.